Passei a manhã inteira hoje, basicamente, com a minha cliente, lá no Ministério Público. Por quê? Ela recebeu uma intimação de abandono do idoso pelo hospital em que a mãe está internada. A gente precisa ter uma clareza muito grande do que é só financeiro, do que é de fato interesses do hospital e de fato vai beneficiar o nosso paciente, o nosso ente. A paciente estava em casa, lúcida, comunicativa, direito nadava, inglês fluente, conversava, dançava, subia, descia, fazia unha. Era uma paciente tranquila. Fugia de noite às vezes, porque, enfim, tinha surtos, alguns surtos. A gente começou cuidando dela apenas durante o dia. Depois dessas fugas noturnas que a gente viu que a demência foi avançando, a gente começou a cuidar dela de manhã e de noite todos os dias. E assim seguimos por mais de 2 anos. Essa paciente, de repente, um dia de noite, sentiu uma dor leve, que achamos inclusive que era gases, porque ela não conseguia falar direito onde que era a dor. Achamos que era gases. Chamamos a Vitamed. A Vitamed demorou mais de 1 hora para chegar. Quando a Vitamed chegou, decidiu por bem regular a paciente para um hospital particular. O que foi feito? Chegando nesse hospital, foi constatado que ela tinha sofrido um AVC. Ok, internou a paciente, medicou e fluiu. Em menos de 48 horas, a paciente teve um outro AVC em ambiente hospitalar. Esse que trouxe sequelas. A paciente não conseguia mais conversar, falar. Ela perdeu a dificuldade de engolir. Ela perdeu a dificuldade de deglutição total, sabe? Ela não conseguia mais andar, ela não conseguia mais controlar direito o esfíncter dela também. A gente conseguia perceber que antes ela avisava, começou a ter alguns problemas gastrointestinais, mas isso aqui não vem ao caso. E aí, queriam, depois que constatou esse segundo AVC, que ela melhorou, passou 15 dias, queriam dar alta para a paciente. E eu sinalizando que ela não está evoluindo bem com a dieta oral, a medicação está sendo a dificuldade para ela engolir, ela não está conseguindo se hidratar direito, ela não está conseguindo se alimentar, e toda vez que chegava a dieta oral era uma luta, a paciente tossia muito, até que a paciente broncoaspirou com antibiótico e retardou mais um pouquinho a alta dela. E isso o pessoal da nutrição insistindo, ela ia lá fazer uma visita para fazer movimentos, enfim, constatava que ela podia engolir. E aí a gente começou a ter que ir no hospital conversar com as equipes, a equipe multi. Fui, conversei com a nutricionista na presença da filha, conversamos com o responsável da fonoaudiologia, ele disse que iria lá fazer uma consulta, mas não sei se foi, não vi nenhum relato. E aí fomos de novo conversar com essa médica. Eu pedi, médica, por favor, olha, eu acho que já chegou a hora da gente fazer uma sonda na paciente, passar uma sonda e não sei o que. Aí ela disse, não, é necessário, tarará, pelos relatórios, pelos exames, não tem necessidade. Eu disse, você já foi? Você já acompanhou como é que está sendo essa consulta? Quais são os profissionais que estão fazendo? Como que está sendo feita essa consulta? Pedi para que ela fosse isso. E ela foi, fez. Após a consulta da médica, após o acompanhamento dela com essa outra equipe, ela solicitou uma GTT. Amém, glória a Deus. Depois dessa solicitação, 48 horas, a paciente já estava com a GTT. Passou-se o tempo de cicatrização da GTT, a paciente continuou no ambiente hospitalar. Foi regulada para um outro hospital, um hospital que atende um ambiente militar, sabe? E aí, pronto, ela teve essa alta e está nesse hospital até hoje. Essa paciente, infelizmente, vira e mexe, sempre tinha quadros de infecções. Infecção urinária, às vezes fazia quadro de infecção respiratória. E faz isso ainda até hoje. Por exemplo, em 7 meses ela já fez 2 quadros de infecção urinária. Por conta da ingesta hídrica, por conta de que ela não gosta que fique mexendo muito nela, ela não gosta que faça muitas mudanças de decúbito. Então ela fica parada, a urina fica na bexiga durante muito tempo, tem um risco de infecção urinária. Pronto, ela está nesse ambiente hospitalar direitinho. Esse ambiente hospitalar que ela está ainda hoje, tentou regular, depois de um tempo que a paciente continuou lá no hospital, tentou regular essa paciente a UPA do SUS, insalubre. Mas essa paciente, ela é muito bruta de maré de si. A paciente não gostava de suporte, a paciente queria fazer tudo sozinha, a paciente é estressada, ela gosta de silêncio, ela não gosta de muito toque, ela não gosta de muitas coisas, tem um jeitinho dela peculiar, sempre foi assim. Hoje ainda, se ela estiver dormindo e algum médico, alguém entrar para fazer alguma coisa nela, me desculpe a palavra, ela lasca um pi bem grande, isso ela não esqueceu.
E a gente sabe que na demência algumas coisas vão ser esquecidas, vão passar e outras não. Essa é uma das coisas que não passou, que ficou e que até piorou. Ela não gosta que mexa nela durante a noite, madrugada. Se ela estiver dormindo e você mexer, ela vai te beliscar, ela vai te bater, ela vai te morder, ela vai falar pi. E isso vai estressar, altera os sinais vitais e não é legal. A gente faz o possível para que ela fique confortável até o momento que ela pega no sono. Depois que ela pegou no sono, não pode tocar. E não é só com as cuidadoras, é com todo mundo que chega até ela. É assim que ela faz. Por conta disso, a paciente está contida e sempre esteve em todos os ambientes falados que ela passou. Todos precisavam conter, porque ainda mais que ela está com a sonda. Como ela está com a sonda e ela se estressa, incomoda, ela tenta puxar. Por 3 vezes ela já conseguiu puxar essa sonda. Na mudança de decúbito, no banho, em algum desses momentos, que não é somente com a cuidadora. Sempre tem a cuidadora e alguém do ambiente hospitalar. Mas mesmo assim, um vacilo que dela vai e puxa. A sonda não sai, não machuca mais, acaba tendo certas dificuldades. O manuseio inadequado traz dificuldades, a sonda obstrui várias coisas. É uma paciente que é diferenciada, sabe? Que trava o abdômen, que segura aqui, que mexe ali. Pois bem, tentaram regular a paciente para o SUS, a gente não aceitou. A gente disse que não iria. A cliente entrou em contato comigo perguntando o que eu achava. Eu falei, não acho legal. Ela vai ter um atendimento muito ruim, não está o que era antes. E agora decair dessa forma eu não acho legal, eu não concordo. A gente não concordou, a gente recusou a transferência. Depois dessa recusa de transferência, aconteceu que chegou essa notificação. E então, essa audiência foi hoje, a gente foi lá, conversou com o promotor, mostrei todas as fotos, todos os vídeos, tudo que a gente faz com a paciente, mostrei a paciente contida, mostrei vídeos da paciente com o pessoal tentando fazer exame de sangue, tentando dar banho, tentando trocar a fralda, mostrei tudo que eu pude mostrar. E aí ele concordou comigo que a paciente não estava abandonada, primeiro porque eu faço visitas frequentes. Ela está com cuidadora 24 horas, de domingo a domingo. A equipe vai revezando, a filha visita a mãe toda semana, não falta nada para a mãe de higiene, muito pelo contrário, se a gente precisar esperar o hospital fornecer, a paciente fica sem. Então, tudo que a paciente precisa, a gente está lá para suprir. Acontece que ela está ocupando um leito e a ocupação dela nesse leito já não é tão rentável para o plano, porque ela não precisa fazer tantos exames assim, mas vira e mexe ela precisa de suporte. Lá no hospital ela tem fisioterapia todos os dias, ela tem enfermeira cuidando dela todos os dias, observando, fazendo curativo, mudando decúbito, enfim, curativo de prevenção, tá? Ela não tem nenhuma escara, ela não tem nenhuma ferida. Tem médico sempre que acontece alguma coisa, se a gente percebe que a urina dela está muito modificada, modificou muita coloração, então mudou, tá? Ela tem alguma coisa diferente, a gente já solicita o médico vai, coleta exame, chega no laboratório e já medica, não avança nada, porque a gente tem essa atenção com ela e sempre teve. Resultado, conversamos com o promotor, ele concordou que de fato está estranho. Eu falei, por que fez essa notificação agora que a gente recusou a transferência? A gente já precisou anteriormente entrar com um processo para essa paciente poder permanecer no ambiente hospitalar. A paciente mora em uma casa alugada, de alto padrão, estrutura de prédio, com 48 gatos. Ela é apaixonada por gatos, ela tem o gatinho, ela e a filha dela dentro da casa delas. Vocês acham que uma paciente com GTT do jeito que está vai conseguir conviver nesse ambiente? O quarto do térreo que a gente conseguiu modificar, porque antes ela dormia no primeiro andar. Depois que a gente começou a ver que a marcha dela foi sendo prejudicada, a gente colocou o quarto dela para que fosse no andar térreo. Mas ainda assim existem escadas. E a paciente está acamada hoje, essa questão de escada não seria um problema, mas o ambiente que ela ficaria restrita é muito pequeno. E aí não é o ideal, não é o adequado. Se a gente poderia colocar ela no primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, poderíamos, mas se tivesse alguma intercorrência para a gente descer e subir em emergência, como é que faz? Essa paciente, ela é muito esperta e ela é brava. Se durante o banho, como é que a cuidadora vai conseguir manusear? Porque lá a gente pede para que as pessoas ajudem a dar um banho digno no chuveiro. O paciente precisa ir tomar banho de chuveiro sempre, gente. A cada 2 dias, diariamente, se for preciso. E é isso que a gente oferece para ela lá no ambiente hospitalar. E em casa, como é que faríamos? A cuidadora, a filha, não basta. No hospital são 3 pessoas, uma pessoa segurando a cadeira, outra pessoa tomando conta da sonda, dos braços dela, e outra ali, ó, higienizando, fazendo a higiene, porque tem que ser rápido. Ela ama tomar banho, mas o jeito dela de puxar faz com que tragam alguns riscos. E ela se balança muito, ela se mexe muito, ela faz muitas coisas que trazem para ela o risco de queda. Não é à toa que existe uma pessoa para segurar a cadeira.
Mesmo sendo a cadeira de banho, existe a pessoa fica ali segurando. Trava, mas balança, gente, é uma cadeira. Se você balançar demais uma cadeira, você pode ter risco de queda. E a gente sabe que queda no idoso, você sabe, é um perigo muito grande, é um risco muito grande. E em risco de morte eminente. E aí ele concordou comigo, eu mostrei tudo pra ele. Ele deu um prazo pra gente de 30 dias, pra gente fazer a juntada de todos os documentos que a gente mostrou pra ele, tudo que a gente mostrou pra ele. E pediu também um outro relatório médico, um relatório médico particular. Além disso, eu fiz a solicitação para ele, falei, doutor, por favor, você poderia pedir algumas questões que vão contradizer o que o hospital está alegando? Porque eles estão dizendo que a gente está recusando a alta da paciente, quando na verdade a gente recusou a transferência. Eles falarem agora que a paciente tem plenas condições de ir para casa depois que a gente recusou a transferência para o SUS, não seria inadequado? Por que eles não deram a alta? Eles solicitaram transferência para um outro ambiente. Eles querem, na verdade, livrar o leito. Eles querem, na verdade, reduzir os custos. Isso para o hospital, eles não estão falando sobre qualidade de vida para paciente. Não é sobre essa questão de prevenção, de risco de infecção hospitalar. Não é isso. Se fosse isso, não estaria transferindo para um lugar insalubre como tentou transferir. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Agora, a gente aqui, eu aqui, a filha dela, a gente quer qualidade de vida para paciente. A paciente sente qualquer coisa nesse ambiente hospitalar, já resolve, já faz exame, já tem médico ali, já tem emergência. Poxa, a paciente mora em um lugar em que mora muito bem, mas que o serviço de emergência não funciona. Imagina, ela sofreu um AVC e esperou 1 hora. No próprio ambiente hospitalar, quando ela teve o segundo AVC, já demorou bastante. Hoje em dia, a saúde do idoso não é brincadeira, ainda mais na situação que ela está. Por que essa necessidade de transferir a paciente e por que agora essa denúncia de abandono de uma pessoa que não está abandonada, que tem ali cuidadoras 24 horas por 48, tem eu dando suporte, tem a filha que vai visitar, a gente manda tudo o que precisa para essa paciente, tudo, absolutamente tudo. Será que é de fato a necessidade de transferir? Será que a paciente tem de fato necessidade de ir para casa? Tem alta? Ou será que eles estão apenas querendo vagar esse leito? Amigas, podem me dizer, sinceramente e honestamente, eu estou pensando e entendendo que o hospital quer apenas se livrar da paciente, quer o leito lá, quer que tenha a oportunidade de outras pessoas entrarem. Mas eu e a filha estamos querendo para essa paciente dignidade. É sobre honra, é sobre entregar para a paciente o que ela precisa, um cuidado de qualidade. Se for com home care para casa, não vai ter a mesma assistência que está tendo hoje. Não vai ter um médico ali o tempo inteiro, não vai ter a necessidade de exames ali no ambiente em que ela está. Ela já está com acesso, não vai precisar ficar furando toda hora. Se ela sente ter uma infecção urinária, não vai precisar ficar toda hora mexendo aqui, mexendo ali, levando para o hospital, voltando para casa. Não vai ter esse desgaste todo. É um quartinho grande, que fica ela apenas com a cuidadora, com o cheirinho dela, com o arzinho dela, com a TV, tudo direitinho para ela. É um ambiente hospitalar. Ela basicamente está em isolamento, está em um ambiente seguro, porque tem tudo que precisa por ali, mas é custoso para o plano de saúde e para o hospital. Então, eles estão em conflito, estão querendo que a paciente saia da rede particular, tanto que tentaram transferi-la para um ambiente do SUS. Gente, essa filha me agradeceu tanto depois dessa conversa, eu fiquei tão chateada, eu conversei tanto, mostrei tudo que eu poderia mostrar para esse promotor, que no final, ele queria me contratar para gerir os familiares dele, e eu, logicamente, aceitei, porque ainda tenho vaga. Mas me digam, fora isso, fora essa parte, me digam, o que é que vocês acham? Estamos erradas em querer entregar e brigar pela qualidade de vida, pela qualidade do cuidado dessa paciente, ou estamos corretas? Me digam aí, quem está errado somos nós, ou é o ambiente hospitalar e o plano de saúde? Por favor, me digam, eu preciso disso. Porque se eu estiver errada, eu vou dizer desculpa, vamos pegar ela, traz pra minha cara se eu preciso. Mas, se não for, me ajudem aqui a fazer com que essa briga, esse assunto cresça e que isso não seja pauta de outros lares. A gente precisa se unir, a gente precisa começar a levantar movimentos em prol dos pacientes de fato. Porque quando o paciente precisa de cuidado, ainda mais quando ele está pagando, ele precisa de cuidado, ele tem que ter esse cuidado. Essa paciente pagou o plano de saúde a vida inteira, ela nunca utilizou, tinha saúde de ferro. Agora, no final da vida que está precisando utilizar, a gente está tendo que brigar judicialmente. A filha ainda não está respondendo por crime, mas teve uma denúncia. E isso é ruim, isso pesa no CPF de uma pessoa. Isso pesa no histórico da pessoa. Responder por isso, essa notificação abalou um pouco o psicológico da filha. Não é todo mundo que consegue ter essa crítica assim pesada.
Então a gente fez algumas solicitações. Eu falei, doutor, por favor, solicita o acesso que a gente tem lá. Nosso histórico de entradas, de visitas, as pessoas que estão ficando com a paciente. O histórico de vezes que ela precisou fazer pequenos procedimentos por conta da sonda. Às vezes que a sonda obstruiu. Às vezes que ela precisou utilizar antibiótico nesses 7 meses em que ela está nesse ambiente hospitalar. E quantas vezes ela pegou infecção por se tratar de um ambiente hospitalar ou de uma questão funcional, histórico mesmo, dela. E foi isso que ele fez. Ele solicitou esses documentos e deu pra gente um prazo de 30 dias para anexar um documento médico, reforçando tudo isso que a gente falou. E então, vejam a importância de você ter uma pessoa que conhece o seu paciente, o seu ente, antes mesmo dele adoecer. Uma pessoa que possa testar como ele é, entender e brigar pelos direitos que ele tem. Isso é um direito que ela tem. E a gente vai brigar. Quantas vezes precisar, quantas vezes forem necessárias, em prol do cuidado honroso que ela merece. Eu tô contando com o seu comentário em nome de Jesus. Beijo.